Oi, oi, boa noite. No TJ UFSC de hoje você confere: Governo estadual define campanha de imunização contra a Covid para adolescentes e dose de reforço para idosos. Aos 84 anos, morre Nilson Lage, ícone do jornalismo UFSC. E você também vai conferir os perigos do frio intenso para a população de rua. É tudo isso logo depois da vinheta. Começamos o jornal de hoje com informações sobre a reunião da Comissão de Intergestores Bipartite, que definiu a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid aqui em Santa Catarina e também uma dose de reforço para idosos imunossuprimidos. A vacinação dos dois grupos depende do envio de doses por parte do Ministério da Saúde. As vacinas serão divididas igualmente para atender os jovens e os idosos. Lembrando que a Pfizer é a única vacina liberada pela Anvisa para imunizar os adolescentes. Da quantidade de doses reservadas para os jovens, 90% será utilizada na aplicação por faixa etária e 10% será reservada para atender pessoas com comorbidades, como diabetes, obesidade e doenças hepáticas. Já em relação aos idosos, segundo Eduardo Macário, superintendente da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a organização da dose de reforço ainda será melhor definida, porque a pasta não tem a previsão de quantas doses chegarão ao estado. Essa próxima etapa da campanha de vacinação em Santa Catarina leva em conta a variante Delta do coronavírus. Nos próximos encontros da comissão, devem ser definidas as doses de reforço para outras categorias, como, por exemplo, os profissionais da saúde. Falando em pandemia, agora vamos conferir os dados da doença aqui no estado. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 1.147.023 casos confirmados. Do total, 1.116.119 estão recuperados e outros 12.346 são casos ativos. Foram registradas 18.558 mortes no estado. Até o momento, 62,34% da população catarinense já foi vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid. 27,73% já receberam a segunda dose. E hoje aconteceu mais uma sessão da CPI da pandemia. Desta vez, Eduardo Cattori, diretor-presidente da Belcher Farmacêutica, foi ouvido. Antes mesmo da sessão iniciar, Cattori obteve do Supremo Tribunal Federal o direito de não responder questões que o incriminassem. Em seu depoimento, o empresário afirmou que em abril participou de uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, agendada pelo deputado Ricardo Barros. Ele ainda relatou que durante o encontro não foi falado sobre vacinas. O tema discutido foi sobre um antiviral contra a Covid. Bom, mudando de assunto, você deve estar estranhando que a gente ainda não falou nada sobre as Paralimpíadas. Bom, mas não precisa ficar preocupado que a Luana Santos te atualiza de tudo na nossa resenha olímpica. É contigo, Luana! Oi, Maria, oi, telespectador, é isso mesmo, o Resenha tá de volta para falar agora de Paralimpíada. É agora que eu não durmo mesmo. Mas vamos deixar de conversa fiada que eu tenho muita novidade para te contar. Roda a vinheta! Começou hoje os Jogos Paralímpicos de Tóquio e às 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília, a gente pôde acompanhar a cerimônia de abertura que rolou no Estádio Olímpico Japonês ou no Estádio Nacional, também conhecido como Shinkokuritsu-kyōgi-jō. Pouco antes do início da celebração, um grupo se reuniu para protestar contra o evento, justificando a alta nos casos de Covid-19 no país. Dentro do estádio, não houve presença de público para acompanhar a cerimônia. Para evitar aglomerações, a delegação paralímpica brasileira optou por selecionar apenas 2 paratletas para representar todos os 260 demais. Os escolhidos foram Petrúcio Ferreira, do atletismo, e Evelyn Oliveira, da bocha. A comissão afegã não conseguiu comparecer devido à invasão do Talibã no país, mas sua bandeira foi hasteada durante o desfile.
A pira paralímpica foi acesa por 3 paratletas: Yui Kamiji, do tênis sobre cadeira de rodas, Shunsuke Uchida, do bocha e Kari Morizaki, do halterofilismo. Já os discursos de abertura foram feitos pela ex-paratleta japonesa e presidente do Comitê Organizado de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, e o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o brasileiro Andrew Parsons. O tema da apresentação foi Ventos de Mudança e contou com performances de dançarinos vestidos de aviões para simbolizar que todos podem voar. Amanhã o Resenha volta com atualizações desses jogos e a primeira tabela de medalhas das Paralimpíadas. É com você, Maria. Mudando de assunto, neste ano, Santa Catarina registrou a passagem de 2 frentes frias que trouxeram, inclusive, neve para a Serra Catarinense e também para outras regiões do estado. Nesse tipo de situação, as baixas temperaturas representam um risco para a população em situação de rua. No final do mês passado, as baixas temperaturas foram dadas como a possível causa da morte de um morador de rua em Barra Velha, norte de Santa Catarina. O ocorrido é um exemplo das dificuldades encontradas pelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Só na Grande Florianópolis é estimado que aproximadamente 1.500 pessoas vivam nessa condição. Para ajudar a lidar com o frio, todos os anos os departamentos de assistência social criam estratégias para auxiliar quem necessita. Focar no retorno para as famílias de origem, né, para que a gente consiga contato com essas famílias e essas pessoas consigam ser realocadas na sua família de origem, tentando entender esse risco iminente que elas ficam no inverno. Os motivos de estar nas ruas são diferentes para cada pessoa. Nem sempre o retorno para a família é possível. Por isso, quando há previsão de baixas temperaturas, são feitos preparativos para abrir vagas em abrigos emergenciais. Precisa se preparar com a questão da alimentação, tem a questão do banho, material de limpeza, de higiene, né, colchão, tudo para que aquele usuário que está em situação de rua possa, naquela noite, pernoitar, né, com todo o cuidado, com toda a segurança. As pessoas em situação de rua são abordadas com extrema cautela pelas equipes de assistência. Algumas vezes, morar na rua é opção do próprio indivíduo e deve ser respeitada. Então, para que a gente cuide com esse viés e procure trabalhar com eles numa situação de garantia de direitos e de reconstrução de projetos de vida, não simplesmente tirá-los daqui ou tirá-los dali com base na violência, né? Porque não existe nenhuma lei na Constituição Federal e nenhuma lei municipal que possa proibir deles estarem na rua. Apesar da importância das assistências sociais na garantia dos direitos básicos de qualquer cidadão, nem sempre é possível suprir a demanda. Então, nós que estamos ali na linha de frente, né, que somos trabalhadores que atuamos na ponta, nós observamos isso de perto, assim. Pessoas que hoje em dia estão passando fome, necessidade mesmo, né, voltaram ao nível de miséria. Então, isso é algo preocupante, alarmante, né, e a gente vê que a política de assistência ela não está se expandindo, pelo contrário, ela está cada vez mais seletiva. Mas a assistência social não atende a população vulnerável somente no inverno. Existem setores fixos que prestam serviços contínuos para toda a população. Os atendimentos são divididos em diretorias de baixa, média e alta complexidade. O setor de baixa complexidade é responsável pela prevenção da quebra de vínculos familiares e violação de direitos. É responsável pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e pelo Serviço de Convivência, como por exemplo, o Centro de Atendimento à Terceira Idade, mais conhecido como CAT. Entre os casos atendidos por essas secretarias estão casos de violência contra a mulher, uso de substâncias psicoativas e outras situações que possam levar à separação familiar. Já o setor de média complexidade atua quando ocorre uma violação nos direitos de uma família, um indivíduo ou ainda a quebra do vínculo familiar. É este o setor que cuida das pessoas em situação de rua ou adolescentes infratores. O setor de alta complexidade entra em ação quando há uma quebra completa dos vínculos familiares ou de direitos humanos. Nestes casos, não é possível fazer com que as pessoas sejam reintegradas às suas famílias, e elas são levadas a abrigos, centro de reabilitação ou outras instituições. Além da divisão por setores, os serviços de assistência social também contam com a colaboração de outros serviços do governo. A política de assistência ela não se constrói sozinha, né? A gente geralmente faz encaminhamento para a saúde, para a educação, para outros programas, se tiver algum programa habitacional, mas... Na noite de segunda-feira, morreu o professor e jornalista Nilson Lage aos 84 anos.
Ele estava internado no Hospital Bahia Sul, em Florianópolis, e lutava há 2 anos contra um câncer de pulmão. Lage era professor aposentado do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Graduado em Letras Português-Russo, mestre em Comunicação e doutor em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é considerado um ícone da pesquisa em jornalismo. Dentre os livros publicados estão A Linguagem Jornalística, Teoria e Técnica do Texto Jornalístico e a Estrutura da Notícia. Ele também atuou escrevendo para alguns veículos, como Diário Carioca, O Globo, Última Hora e Manchete. Em nota, o Departamento de Jornalismo da UFSC lamentou a morte do professor e disse, abre aspas, com humor fino, inteligência, erudição e uma voz única, Nilson Lage vai permanecer como uma das grandes referências da área. Fecha aspas. E com a informação triste da perda de um dos ícones do jornalismo UFSC, o TJ de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau!